Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, Tu és tremendo, Senhor. E aqui estamos, ó Pai, mesmo online, mesmo à distância, queremos, ó Deus, te glorificar. Mesmo nessa distância, ó Deus, física, nós podemos, ó Deus, sentir a Tua presença em nossas vidas. Ó Deus, a Igreja Batista Shalom completou 32 anos na Tua presença, na porta que o Senhor abriu. E, ó Deus, a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. E a igreja não é aquele prédio, aquela estrutura, mas a igreja somos nós. É por isso, ó Deus, que nós tivemos esse sonho, esse pensamento em escrever ali como Shalom, a igreja viva. Que somos nós, todos irmãos unidos, realmente fiéis a Ti, louvando ao Teu nome, mostrando a Tua grandeza, glorificando ao único que é digno. E aqui, ó Deus, nos prostramos aos Teus pés, ó Pai. Eu te apresento cada um, ó Deus, que está nesta live, nesta noite, aqueles que ainda vão chegar, ó Pai, e te peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar o Teu povo. Ó Deus, eu faço uma oração especial por São Francisco do Conde. Muitas situações acontecendo, algumas pessoas, às vezes mal intencionadas, querendo causar um terror. Outras pessoas não se dão conta também de que a coisa é grave e precisa de atenção. E eu te peço, Senhor, que o Senhor coloque a Tua mão, ó Deus, em São Francisco do Conde, e possa abençoar a vida dos Teus filhos, ó Pai, e possa encher eles da Tua bênção, da glória do Senhor. E nesta noite, ó Deus, queremos unidos como uma igreja, ó Deus, onde cada um está nas suas casas, como era antes, em que as pessoas estavam em casa, mas não deixavam de adorar o Senhor. Não é porque eu estou em casa que eu não devo adorar o Senhor. Hoje cada casa é uma igreja, um lugar de adoração a Ti. E, ó Deus, e eu te peço, ó Deus, que nós possamos, nesta hora, ó Deus, através desta palavra, abençoar cada casa, Senhor, cada lar, repreendendo toda a ação do maligno, repreendendo todo o mal, toda atitude do inferno, cai por terra agora em nome de Jesus. Que a Tua bênção, ó Deus, alcance a vida dos Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus nós te oramos, glorificamos e exaltamos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, minha querida, né? Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. Nossa irmã Cleonice, missionária Cleonice, a paz do Senhor Jesus, né? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Está aqui também. Está aqui também Fernanda, né? Minha esposa, está aqui me assessorando. Vem cá, Fernanda, dá uma paz aqui também, né? Chegue mais aqui. Paz do Senhor, gente! Fernanda está aqui também, dando apoio, ajudando, né? Está assessorando aqui a parte técnica aí, o backstage, né? E vamos juntos, né? Tá aí também, entrou nosso irmão Nego, né? Nego, lembra-se, meu amigo, Deus abençoe em nome de Jesus, a paz, meu amado, Deus abençoe a sua vida poderosamente, e exaltamos ao Senhor, né? Por tudo isso, né? Pelo que o Senhor tem feito. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, aí, acho que agora ficou melhor, que a gente centralizou mais. E é isso, meus amados, a Igreja Batista Shalom, ela comemora 32 anos, e não foram momentos fáceis. A história da Igreja Batista Shalom é marcada por muitas lutas, muitas dificuldades. Muitos pastores passaram pela igreja. Posso lembrar do pastor Daniel, posso lembrar também do pastor Elias, lembrar também do pastor Roberto, né? Gil também, no início, né? Em que Deus mudou a história dele, né? Através de nós resolvermos o documento da igreja. Ele estava distante do Senhor e retornou aos pés do Senhor, e até hoje está firme na presença do Senhor. E em meio a todas essas lutas, nós vemos a glória do Senhor na Igreja Batista Shalom. Nós vemos a presença do Senhor, né? E a paz do Senhor, pastor Jailson chegou aí também, Deus abençoe a sua vida. E nós vemos a glória do Senhor na Igreja Batista Shalom. E isso também é o coração de cada um de nós,
um coração derramado aos pés do Senhor, um coração dedicado ao Senhor, um coração que ama ao Senhor, né? A irmã Edneuza, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Vivian também, Deus abençoe, seja bem-vinda. E eu quero dizer que essas dificuldades, cada irmão, cada pessoa não desistiu. E isso é muito importante, meus queridos, porque há 32 anos atrás, ou um pouco mais, né, porque a Shalom ainda foi uma congregação, pessoas disseram, nós vamos fazer com que essa obra avance, e não desistiram. E nós chegamos até aqui. E hoje nós temos 32 anos para comemorar e louvamos o nome do Senhor, né? Quando eu cheguei na Igreja Batista Shalom, quem era vice-moderador é o que é hoje atual pastor Jailson, né? E nós louvamos ao Senhor pela vida dele e exaltamos também o Senhor por toda a diretoria, por todas as pessoas que ficaram firmes, que permaneceram unidos, que permaneceram ligados e hoje constituem uma igreja forte, que mesmo com todas as barreiras que nós temos enfrentado e agora em meio a essa situação dessa pandemia que assombra tantos, nós estamos unidos, nós estamos fortalecidos agora mesmo. Nós estamos com um projeto e você faz parte desse projeto, meu querido e minha querida. Você faz parte, nós estamos fazendo arrecadação de alimentos. Então, o desafio é que cada família, cada pessoa possa doar 5 quilos de alimentos não perecíveis. E aí você, pastor, eu sozinho não consigo. Claro, não consegue às vezes, mas se você chamar um amigo, falar com um familiar, você consegue reunir 5 quilos. Se nós, por semana, né, conseguirmos reunir 5 quilos de alimentos, 20 pessoas reunindo 5 quilos de alimentos, são 100 quilos por semana. Isso dá para abençoar muitas vidas. E nós estamos com uma equipe da ação social exclusivamente para fazer esse trabalho. E nós precisamos de cada um de nós imbuídos nesse projeto para que nós possamos abençoar vidas e pessoas possam ser alimentadas. Amém? Então eu conto com você e com a sua oração, né? E também que você possa, nessa live agora, também apresentar ao Senhor, né? Apresentar ao Senhor algo que está no seu coração. Eu vou aqui trazer uma palavra da parte do Senhor, né? Que nós que estamos nesse período de pandemia, nós estávamos ontem, ainda não é a mensagem, nós estávamos ontem aqui numa live que é com o pastor Elival, e Fernanda também estava fazendo uma live com o pessoal de lá da... Deixa eu ver se eu acho aqui um livro. Aqui achei. Tá aqui. Meu livro. Aqui. E ele estava falando justamente de uma temática que nós estávamos conversando esses tempos, que é falando sobre cisternas. O pastor Jair até falou sobre isso. Sobre fontes e cisternas. E aqui em Jeremias capítulo 2, versículo 13, diz assim. Diz assim a palavra do Senhor: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Deus, ele estava falando para o povo que eles estavam distante da verdadeira fonte. A paz do seu irmão Newton, Deus abençoe. Eles estavam, ao invés de buscar a verdadeira fonte, que é Jesus, a verdadeira fonte de água viva, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, eles estavam cavando cisternas que não jorravam a água necessária para eles terem saúde. Você imagina o que é uma água reservada, uma água no reservatório e uma água de uma fonte? O que é melhor? Qual é a água melhor? A água de uma fonte ou a água de uma cisterna? Você mesmo pode responder aí. Eu tenho certeza que você tem essa resposta. Minha irmã, pastora Luana, Deus abençoe, pastora. Mais e mais. Está lá no Paraná também ouvindo a gente. E aí você pode me responder qual é o ideal. Com certeza é beber na fonte. Porque beber de uma cisterna
E principalmente aquelas cisternas que o Senhor se referia, cisternas que não retinham água. Uma coisa, querida, é uma cisterna. E a outra coisa é uma cisterna que não retém água. Quando nós temos uma fonte, nós jorramos água, né, o tempo todo. Uma cisterna, pelo menos ela tem uma quantidade de água. Mas quando uma cisterna ela não retém água, qual é a utilidade que ela tem? E aí eu quero fazer uma correlação conosco como igreja. Nós temos o Senhor para buscarmos como fonte, a nossa verdadeira fonte, que é a fonte de água viva, é a fonte que brota do Senhor, essa que jorra para nos abençoar. E aí, muitas vezes nós vivemos de cisterna. E como seria uma cisterna? Eu e minha esposa, a gente estava meditando ontem nisso, com base no livro de Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá. E ele e a gente conversando e percebe que às vezes a pessoa pode ter uma cisterna. Qual é a cisterna? Vai para a igreja no domingo, se enche e tenta passar a semana toda com aquela reserva de água, né? Aquilo que recebeu. E aí no outro domingo chega lá vazio. Não, vou encher de novo. É como se estivesse num posto de gasolina. Enchendo. E às vezes a gente faz isso. A outra coisa que a gente deve perceber, que Luciano Subirá fala, é que não basta ter intensidade. Eu preciso ter frequência. Então eu não posso beber da fonte, encher-me num reservatório, vou na fonte, encho o reservatório, volto e eu acho que eu estou pronto para vencer todas as batalhas porque eu tenho o meu reservatório. Não. Se nós olharmos para o que o Senhor falou para o povo de Israel, eles disseram, olha, eu vou dar o maná de vocês todos os dias. Não guardem o maná. E mesmo assim o povo guardou o maná. O que aconteceu com o maná no dia seguinte? Como é que ele estava? Vocês podem me dizer? O maná estava estragado, né? O maná estava ruim. Deus abençoe aí André, meu amigo. Tem um filho chamado Ryan em minha homenagem. Deus abençoe, né? Um amigo de infância, né? Deus abençoe sua vida. E eu quero aqui, diante de vocês, dizer que há uma decisão para a gente tomar. A gente pedir ao Senhor que nos encha, mas que a gente continue buscando ao Senhor todos os dias. Quando nós vivemos de reservatório, nós vemos o que acontece muito. Um dia você está cheio de vigor, está cheio de força, está glorificando, está adorando, ninguém te segura. E no outro dia está para baixo, está mal, desgastado, jogado ao chão. É isso que Deus quer para a gente. Deus quer que a gente tenha frequência. Vocês lembram quando começou lá no Éden? O Senhor diz a palavra do Senhor que todos os dias Deus ia visitar Adão no cair da tarde. Todos os dias. Todos os dias o Senhor ia visitar Adão no cair da tarde. Sabe o que é isso? Deus dizendo para a gente, não é intensidade somente, é frequência. Mas eu também não posso ter frequência sem intensidade. Eu não posso também viver dessa forma. Porque, cadê? Vivian logo, Deus abençoe a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Quem mais falou aqui? De Nalva, né? Aqui dizendo, agradecendo que foi nessa igreja que ela se rendeu aos pés do Senhor. Deus abençoe, viu, irmã de Nalva? Deus abençoe a sua vida. Irmão João Roque, Deus abençoe também você poderosamente, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Elka Tretim também, Tretim. Deus abençoe. Irmã Den também, seja bem-vinda. Deus abençoe a sua vida. Então, o que acontece com a frequência? Eu não posso também ter intensidade e não ter frequência. Porque se você tem frequência e não tem intensidade, você não consegue aprofundar.
Se você tem intensidade e não tem frequência, você vive como um crente instável. Você já viu muita gente que, eu vou para a igreja de manhã, de tarde, de noite, eu leio a Bíblia todos os dias, eu prego todos os dias. Mas basta acontecer uma coisa na vida, não consegue ver Deus. Nós estamos no meio de uma pandemia. Nós estamos no meio de uma situação muito difícil. E tem muita gente desesperada. Gente, Deus está no controle de todas as coisas. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus cuida de nós, Deus coloca a gente Ele tem o nosso nome escrito na palma da sua mão. Você acha que Deus esqueceria de você e de mim? Jamais. Ainda que uma mãe esqueça de seu filho, Ele jamais esquece de nós. Mas sabe qual é a palavra pior que a gente vai receber naquele grande dia, quando Jesus voltar? Eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque tivemos frequência e faltou intensidade. É aquela irmã Zete, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. George, Deus abençoe também a sua vida, mais e mais. Deus abençoe em nome de Jesus. Thelma também, Deus abençoe. Irmã Lucinélia, também Deus abençoe a sua vida. Sejam bem-vindos. E nós, naquele grande dia, teremos um encontro com o Pai Celestial. Teremos um encontro com o Senhor. E Ele vai olhar nos meus olhos e nos seus olhos. E Ele vai buscar reconhecer a gente. E sabe qual vai ser a maior tristeza da história? É a gente ouvir do Senhor: eu não vos conheço. Você já viu um barco? Um barco, ele anda no nível ali do mar. No máximo, uma parte dele entra na água, molha. Mas nem todo o barco ele afunda, ele entra na água, porque se ele entrar todo na água, ele afunda. Eu quero dizer a você, a você, que nós não podemos ser barcos apenas. Nós também temos que ser submarinos. Nós temos que mergulhar. E mergulhar é confiar, porque lá embaixo da água, nós não podemos levar muito tempo. O ser humano não consegue respirar, não consegue ficar muito tempo embaixo da água, porque não consegue respirar lá embaixo. Mas quando nós mergulhamos nas águas do Espírito, não são mais os nossos pulmões, são os pulmões e o sopro do Espírito Santo em nós. Não é mais a nossa força, mas é a força do Senhor nos dando vigor em meio às aflições e às lutas da vida. Quantas e quantas vezes, no meio da caminhada, muitos pensam em desistir. Muitos pensam em parar. Talvez vocês pensem aí: não, pastor Rayan não passa por luta nenhuma. Pastor Rayan é uma pessoa que não tem por que reclamar. Meus amados, se eu fosse olhar para os problemas, eu não conseguiria nem sair na rua. Se eu fosse olhar para os problemas, eu não iria nem sair da cama. Mas quando a gente mergulha no Senhor, nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu não posso permitir que as minhas cisternas sejam cisternas que não reservem água. Eu não posso nem me acostumar com cisternas. Eu preciso beber da água da fonte da vida. Jesus encontra com uma mulher, lá em João 4, a mulher samaritana. E aquela mulher foi onde? Lá num reservatório. Era muito comum naquela região ter reservatórios. E ali, aquela mulher, como de costume, ia lá naquele horário que ninguém ia, porque ela não queria ser vista. Mas Jesus conhecia ela. Talvez a gente pense: ninguém está me vendo. Mas Jesus vê a gente. Ela ia no horário que não tinha ninguém. Porque no horário da tarde a água está mais quente. E também era mais quente. Naquele horário mediano, horário ruim. Aí ela ia com aquela água quente. A água chegava quente em casa. Quem quer água quente? Água morna. Mas no independente de ela viver aquele momento, ela teve um encontro com Jesus.
E ela estava naquela fonte ali, naquela cisterna que eles iam buscar. E Jesus olhou para ela: você está vendo essa água aí? Essa água é uma água que você vai beber e você vai voltar aqui de novo para buscar. Pois eu estou querendo lhe oferecer uma outra água. Essa água, quando você beber, você jamais terá sede. Deus abençoe, Gabriel. A paz do Senhor Jesus. Ah, já falei, pastora Luana, já falei. A assistente aqui, a pastora. A pastora Luana está aí presente, Deus abençoe, né? E eu quero dizer a você que aquele momento foi crucial na vida daquela mulher. Porque ela encontrou com alguém que lhe ofereceu uma água. Ela disse: eu quero essa água. Eu quero beber dessa água. Eu preciso dessa água. Então nós percebemos que não basta vivermos de cisternas. Nem de cisternas que acumulam água, nem de cisternas que não acumulam água. Quando a gente vai lá em Apocalipse capítulo 3, a Bíblia vai falar de uma igreja, a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia tinha uma questão. Ela não tinha água própria. A cidade de Laodiceia, ela não tinha uma água própria. Ela dependia de água que vinha de outro lugar. E aí aquela água vinha de Colosso. E vinha através de ductos. Aqueles ductos que atravessavam aquelas áreas áridas. Aquelas áreas quentes, né? E aí aqueles ductos traziam água para Laodiceia. E ali a palavra de Deus chega ali ao coração de João, que estava tendo aquela visão acerca dos últimos tempos. E ali o Senhor fala a respeito daquelas cartas escritas às 7 igrejas, e uma delas é Laodiceia, no seu capítulo 3 de Apocalipse. E ele fala: olha, você está vendo uma coisa? Vedes que não é quente e você não é frio, porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor nos convida para um posicionamento. A água que estavam bebendo era uma água que não era boa para eles viverem. Você já bebeu água morna? Água morna é um negócio ruim de beber. É algo que dá vontade de vomitar. Tem gente que não consegue beber água morna, porque dá algo ruim. Aquela água que chegava em Laodiceia era uma água morna. O que eles faziam? Ou eles colocavam em talhas para ela ficar com uma temperatura melhor, ou aquela água ia para o cozimento, que era esquentar, ferver. Tanto ir para a talha quanto ir para ferver tem uma utilidade. Mas quando você fica morno, dá vontade de vomitar. O Senhor chama a mim e a você para que a gente possa realmente ter a água, que é a água que brota do trono de Deus. A água que quando a gente bebe, a gente se alegra. E Deus está falando ali também a Laodiceia: não fiquem em cima do muro, não seja de um jeito que desagrade ao Senhor. Não adianta continuar agindo dessa forma, porque o Senhor quer mudar a história do povo de Deus. O Senhor quer mudar a nossa história. Talvez você esteja hoje dentro de casa, você esteja entediado. E aqui eu vou entrar já na mensagem, mergulhando, porque eu já estou pregando mesmo. Pastor é assim, pastor começa falando uma coisa e termina a outra. Mas já estou pregando, Deus ele vai direcionando tudo. E eu já vou aqui logo agradecendo ao Senhor pela vida dos irmãos que estão aí presentes. Manzete, né? Já falei, Manzete, Deus abençoe. E que a irmã Rafaela também aí, Guimarães, a mãe de Rayan, né? Que é esposa aí, a Rafaela que é esposa de André, né? Deus abençoe. Rayan que é um menino, já fez acho que 11 anos. E o nome dele foi uma homenagem ao pai dele, a mim. E eu louvo a Deus por essa família. Deus abençoe também a Abna, né, Nhanque, Abna, né, que chegou há pouco tempo na igreja lá de Guiné-Bissau. Deus abençoe a sua vida. Já entrando na mensagem,
E aqui eu vou beber uma águazinha, rapidinho. Depois você descobre o que é que tem aqui, viu? Depois descobre. Diz assim a palavra do Senhor, um texto que os irmãos talvez tenham ouvido falar muito esse tempo. Porque é um texto que está sendo muito trabalhado. E é um momento em que o Senhor, ele usa muito a Elias, um profeta do Senhor, e através daquela atitude ele consegue vencer os profetas de Baal. Deus abençoe, Tainara, seja bem-vinda, Deus abençoe a sua vida. E ele consegue vencer os profetas de Baal. Ele consegue, né? Através daquela ação de Deus. Deus abençoe também aí, Silvio. Deus abençoe, Silvio Neri. Seja bem-vindo, meu amigo. E naquela ação ali do Senhor, logo no dia seguinte, o que é que vem? Uma mulher. Uma mulher se levanta contra o profeta e diz que vai matar ele. Está lá em primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Aí os irmãos depois leem aí a partir do versículo 1 em diante. E o que é que aconteceu hoje, nesses dias? Um vírus minúsculo, um vírus microscópico, se levantou contra o mundo todo e disse: eu vou matar vocês. Esse vírus achou que poderia destruir a humanidade, esse vírus achou que poderia destruir a igreja, esse vírus, utilizaram também esse vírus de várias e várias formas, até hoje estão utilizando de várias e várias formas, mas eu quero dizer a você, não importa o que se levante contra a igreja do Senhor, não importa o que se levante contra você, agindo o Senhor na sua vida, ninguém pode impedir. Deus te escolheu, Deus te levantou e ninguém pode atrapalhar os planos de Deus na sua vida. O profeta Elias, naquele momento, ele se entristeceu. O seu coração ficou abatido. E sabe o que ele fez? Fugiu. Ele foi para o deserto. E lá no deserto ele pediu a morte. Ele queria morrer. Muitos hoje talvez estejam entediados e estejam num deserto muito grande. Talvez você já tenha dito: meu Deus, por que o Senhor não me leva logo? Porque eu estou sofrendo tanto. A paz do Senhor, Tayane, Deus abençoe, seja bem-vinda. Porque o Senhor não me leva logo? Eu quero morrer. Eu não quero continuar a viver. Perdi o sentido da vida. Elias estava assim. Tinha faltado tudo para ele. Faltou alegria, faltou a paz. Faltou a vontade de viver. Talvez você esteja vivendo uma luta tão grande hoje, um deserto tão grande, que a sua vontade hoje talvez fosse realmente de parar. Você está num deserto tão tremendo. E o interessante é que nesse deserto, depois eu peço que você leia na palavra de Deus, o Senhor vai lá e manda um anjo para alimentar ele. Olhe, no meio dessa situação que você está vivendo hoje, Deus está mandando anjos para te abençoar. Você acredita nisso? Deus está providenciando situações para você ser abençoado. Olhe, esse tempo que você está em casa, Deus pode estar te dando livramento se você estivesse na rua. Deus, ele tem uma forma de cuidar a gente que ele move céus e terra. Ele move tudo para que você seja feliz e para que a mão de Deus esteja sobre a sua vida. Elias ali agora naquele deserto, ele vê aquele anjo levar a comida para ele. Ele come, sabe o que ele faz? Ele volta a dormir. Ele não tinha forças para continuar. Ele não tinha forças para se levantar. Está aqui, olha, verso 7. O que é que diz aí do capítulo 19? O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque ainda é longa a sua caminhada. Deus não desistiu de Elias no deserto. Deus não desiste de você. Talvez você esteja longe hoje. Talvez você se sinta indigno. Elias, um profeta renomado, um profeta conhecido em toda aquela região, estava se sentindo mal, estava se sentindo péssimo.
Mas sabe qual é a grande diferença? Deus não desistiu dele. Deus não desiste de você. Você pode estar no deserto que for na sua vida, Deus segura na tua mão. Deus segura na tua mão e diz, venha meu filho, eu vou com você. E se você estiver sem força, eu vou te carregar no meu corpo. Ele não abandona você na caminhada. E ali ele alimenta, ele manda a provisão, ele manda pessoas, ele manda o anjo para ali abençoando, como também ele manda pessoas para te abençoar, para segurar na sua mão com você e ir adiante junto com você. Só que aconteceu algo interessante. Elias, ele vai em direção ao monte, onde ele orava antigamente, onde ele adorava ao Senhor antigamente. Sabe o que ele faz lá no monte? Ao invés de adorar o Senhor, ele entra em uma caverna. Ele entra em uma caverna. Né? A palavra de Deus ela é muito clara, porque ao invés de ele fazer o que ele fazia antes, ele vai em direção a uma caverna. Verso 9, 8 e 9. Levantou-se, pois, e comeu, bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Horebe, o monte Horebe, o lugar em que ele adorava, clamava, via a presença de Deus, conversava com Deus, glorificava ao Senhor, adorava. Mas ele se sentia como? Indigno. Às vezes o inimigo usa pessoas para dar palavra para a gente se sentir indigno. Indigno do ministério, indigno de ser usado por Deus. Pessoas se levantam para falar algo, para destruir e jogar a gente ao chão. E ele, ao invés de ir para o monte, para ser cheio da presença de Deus, para onde ele vai? Para a caverna. Sabe o que é que eu posso fazer um link sobre o que a gente estava conversando nesse instante? Ele foi para o lugar que ele tinha intensidade, mas sabe o que é que ele foi para lá fazer? Apenas frequência. Às vezes você está no monte de Deus, às vezes você está na igreja, às vezes você está no quarto onde você adorava, mas você não está tendo mais aquela intensidade de antes. Não tem mais aquela força de adoração de antes. Irmã Aparecida, Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Deus não quer apenas que você vá ao lugar de adoração, não quer que apenas você entre no seu quarto em adoração, mas Ele quer que você tenha intensidade também, mergulhe. Ali o monte de Deus, sabe que Deus estava esperando Elias lá em cima, sabe onde é que ele entrou? Numa caverna. Talvez você esteja hoje assim. E eu não falo uma caverna na sua casa só. Eu quero aqui dizer que talvez sua caverna hoje sejam as angústias que você se fechou. As tristezas que você preferiu agora fechar dentro de você. Aquilo que antes você adorava a Deus, você louvava ao Senhor, e agora você está preso debaixo de várias correntes que o inimigo começou a colocar para te travar. Deus abençoe Claudelaine, Deus abençoe Regina, Deus abençoe Diego, Soraya Aguiar, Deus abençoe em nome de Jesus. Nós, quem mais? Minha sogra Marlene, Deus abençoe a sua vida, viu? Não via entrar, Deus abençoe em nome de Jesus, minha sogra, está lá em Barreiras assistindo também. Deus abençoe a sua vida. Quando ele vai para a caverna, como diz aqui a palavra do Senhor, não é? Verso 9, aí entrou numa caverna onde passou a noite. Olha, meu querido, ele vai em direção à caverna. Deus espera onde ele? Lá em cima. E ele entra na caverna. E ali ele passa a noite. Ele preferiu passar a noite chorando, se lamuriando dentro de uma caverna do que ir aos pés do Senhor, do que ir à fonte. Meu querido, minha querida, onde é que você está indo chorar as suas tristezas? A quem você tem procurado? Está procurando aquele amiguinho? Esqueça. Está procurando aquela amiguinha? Nem sempre essas pessoas têm algo de bom realmente para te passar. Sabe onde é que nós devemos nos derramar mesmo? É aos pés do Senhor. Ele é a fonte de água viva. É nele que está a nossa esperança. É dele que brota a água que jorra e adentra o nosso coração. Ele é a fonte de água viva.
Aquela noite poderia ser diferente para Elias, se ele tivesse subido ao monte para adorar. E o que é que nós estamos fazendo? Qual é o nosso direcionamento? Não adianta eu fazer tudo certo, tudo na minha cabeça está certo, mas falta uma coisa, falta Deus. Voltando para lá, para Apocalipse capítulo 3, o Senhor Jesus mostrou ali naquela visão a João, no Apocalipse, e falou para aquela igreja em Laodiceia também isso: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Não basta, meu querido e minha querida, não basta ter um culto acontecendo, não basta eu dizer que eu sou um crente, não basta dizer que eu sou um servo de Deus, não basta eu dizer, eu amo a Deus, eu tenho o temor do Senhor, Deus me ama, não basta isso. Jesus precisa morar dentro de nós, é preciso ter profundidade, é preciso ter intensidade da presença de Deus na minha vida. Não é suficiente a frequência, não é suficiente dizer para as pessoas os achismos da gente, não. Será que Deus realmente mora dentro de nós? Será que Ele está realmente fazendo uma refeição ao nosso lado? Será que estamos realmente ceando com Ele e Ele conosco? Fica a nossa reflexão aí. Fica a nossa reflexão aí. Aquela noite poderia ser diferente. Como esta noite pode ser diferente para você. Esta noite você vai passar onde? Na caverna ou você vai beber na fonte? Deus dá uma demonstração de um amor tão grande sobre a vida de Elias. Deus abençoe aí, Conceição Cruz. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Deus dá uma demonstração incrível de amor ali a Elias. Seguindo adiante, vem assim: eis que vê a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Meu amado, minha amada, Deus olhou para Elias e disse assim: Elias, aí não é o seu lugar. Você consegue imaginar que o que você está vivendo hoje, você consegue, sabe quando você calça um sapato que não é do seu número? Sabe quando você passa uma noite inteira com o sapato apertado? Dói, não dói não? É doloroso. E quando você veste também um sapato folgado, é ruim. Mesmo que é cheio de pano, papel, ele fica no fundo ali arrastando, faz calo. Porque não é o seu sapato. Não é o que você realmente tem que fazer. Não é aquilo que foi apropriado para você. E nosso Deus, Ele está dizendo para mim e para você hoje: olha, eu quero te chamar para você estar no monte junto comigo. E ali Elias, Deus olha para Elias, um homem que adorava ao Senhor, um homem poderoso, porque a ação de Deus na vida dele era poderosa, não por ele mesmo, mas pela força do Senhor na vida dele. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem escolhido por Deus. Onde é que ele estava? Na caverna. E Deus olha para ele e diz assim: ei, o que é que você está fazendo aí? E Deus pergunta para mim e para você nessa noite: o que é que você está fazendo aí? Será que nós estamos realmente bebendo na fonte todos os dias e com intensidade? Será que estamos tendo um contato direto com o Senhor todos os dias e tendo profundidade com Ele e temos intensidade com Ele? Ou preferimos viver essa vida morna, essa vida ali no banho-maria, essa vida ali na superficialidade? Não. O Senhor nos convida para mergulhar. Mas pastor, eu não estou tendo como ir para a igreja, eu estou me sentindo fraco. Epa, Jesus olhou para mim e para você e disse: olha, quando quiseres orar, entra no teu quarto em secreto e o Pai que te ouve em secreto, Ele te abençoará publicamente. Hoje, o Monte Horebe será o seu quarto. E hoje, o Senhor quer mudar a sua noite.
De manhã, ao passar da noite, o Senhor aparece na caverna e diz: Elias, te esperei. E eu quero dizer, aí não é o seu lugar. Qual é a sua caverna hoje? Qual é a sua prisão de hoje? O que é que o inimigo está jogando contra você? Pois o Senhor, Ele não esqueceu de você também na caverna. Ele diz assim, vem. A minha caverna é a depressão. O Senhor para hoje diante da depressão e diz, deixa a depressão aí e vem para a fonte. A minha caverna é a amargura. O Senhor está dizendo, deixa essa amargura aí e venha para a fonte de água viva. A minha caverna é a tristeza do meu passado, da minha angústia de meus pais, das coisas que eles me fizeram. O Senhor está dizendo, deixa tudo lá. E venha e me segue, vem comigo. Deixa isso tudo aí. Porque eu tenho uma nova história para você. E o Senhor fala ao coração daquele homem. Como Deus fala também ao meu coração e ao seu coração nesta noite. Finalizando, irmãos, naquele dia, Deus estava cuidando de Elias para que ele pudesse sair da caverna. E Elias, no versículo 13, porque o Senhor mais uma vez pede a ele para sair. E no versículo 13 nós vamos encontrar algo maravilhoso, porque vou ler todos para que os irmãos acompanhem. Respondeu ele, tenho sido muito zeloso, Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu somente fiquei, e buscam minha vida para tirarem. Ao que Deus lhe disse, vem cá fora e põe-te no monte perante o Senhor. Onde é que o Senhor quer a gente? Perante o Senhor. Não basta eu ir para o monte, não basta eu ir para a casa do Senhor, não basta eu me ajoelhar e orar e eu não estar perante o Senhor. Ele estava no monte conhecido como Monte de Deus, mas estava na caverna. E o Senhor diz, vem para cá, porque eu quero que você esteja diante do Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Sabe o que é que o Senhor está ensinando para mim e para você? Que na hora que você vai ter um encontro com Deus, aparece um monte de coisa para te atrapalhar. E que parece que é coisa boa. Que parece que é coisa de Deus. Cuidado. Cuidado, que tem muita coisa que diz que é do Senhor e não é. Deus estava ali, ó, e o Senhor está dizendo, olha, passou o que? Vento? Não era de Deus. Deus não estava no vento. Ah, passou terremoto é Deus. Não, Deus não estava no terremoto. Ah, então foi o fogo. Fogo é de Deus, é fogo. Estou no Monte Horebe e tem fogo, é de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Deus não estava no fogo. Cuidado com esses fogos por aí. A verdadeira mensagem do Evangelho é ser cheio do Espírito Santo. Só que acontece algo maravilhoso, e aí a gente vai continuando. E ainda depois do fogo, uma voz, verso 12, uma voz mansa e delicada. Uma voz mansa e delicada. E quando estiver aqui pregando, eu quero que você coloque o seu pedido de oração. Minha esposa está aqui anotando. E e você vai pedindo aí, vai fazendo seu pedido de oração, né? Senhor Alfredo, a gente vai orar por ele. Eu já estou concluindo aqui a mensagem. E aqui, ó, vem a voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Quando Elias ouve aquela voz, ele ouve a voz do Senhor me chamando. Deus está chamando a mim e a você. Deus está te chamando. Deus está me chamando. Para sairmos e deixarmos nossas amarguras, nossas tristezas, deixarmos isso tudo de lado e ouvir a voz dele que é mansa e delicada, que cuida de nós, que zela pela nossa vida, que nos ama de uma maneira incondicional.
Naquele momento ali, verso 13, ele sai e o Senhor diz: o que é que você está fazendo aí, Elias? Chegou uma hora de mudar a história na vida dele. E Deus retoma ele para a caminhada, para ele continuar servindo e continuar fazendo a obra do Senhor. Como Deus chama a mim e chama a você, para dizer: a igreja do Senhor continuará firme. A igreja do Senhor continuará marchando. A igreja do Senhor continuará avançando. A igreja do Senhor não pode parar. E a igreja somos eu, somos você. Eu e você. Nós juntos, todos juntos, somos a igreja do Senhor. Que sejamos verdadeiros crentes firmes. Guarde essas duas palavras no seu coração: frequência e profundidade. Coloca aí nos comentários aí, frequência e profundidade. Quer ver se você está prestando atenção na mensagem? Escreva aí nos comentários: frequência e profundidade. O crente tem que ter frequência. Frequência é estar constante ali na presença do Senhor, indo sempre junto, todos os dias, louvando e engrandecendo ao Senhor. E profundidade. Profundidade é o quê? É mergulhando, é estando cada vez mais profundo, é mergulhar cada vez na graça do Senhor, é permitir que Ele entre na minha vida e que Ele mude a minha história. Todo mundo achou que Elias ia ser destruído por uma mulher? Nada. Talvez alguns achem que você vai ser destruído por causa de um vírus. Nós fomos chamados para a vida eterna, para a eternidade na glória celestial. E antes assim de encerrar orando, quero ver com minha esposa aqui quais são os pedidos de oração. E nós vamos orar ao Senhor. Nós temos aqui alguns pedidos. Claudilane, né? Ela pede pelas nações, né? Pelas nações. Jefferson Almeida pede pela família e por todos os trabalhadores que se encontram em casa desempregados. Pastora Luana, lá no Paraná, minha irmã, Deus abençoe. Oração por Vitor, está com dengue. As plaquetas estão muito baixas, estaremos orando, né? Pela vida dele. Oração pela vida de Sérgio, né? Claudilane aqui está pedindo. Tânia também está pedindo. Cadê? Oração pela vida de Tânia. Pela vida de Bartô. Pela gestação, né? Aqui é a irmã missionária Eliani, né? Está pedindo por Bartô, não é isso? Amém. Diego pedindo oração pela vida espiritual e família. Pela gestação. No caso é Soraya, né? De Soraya, amém. Os irmãos aqui escrevendo frequência e profundidade. Jefferson, Deus abençoe. Claudelane, Diego, Soraya, amém. Carla também botando frequência e profundidade, né? Jainei e família, né? Já falei aqui. Paulo César. Irmã Aparecida colocou aqui frequência e profundidade. Lucinélia, frequência, Regina, frequência e profundidade. Amém, amém. A pastora Luana, frequência e profundidade. Tinham, frequência e profundidade. Irmã Dene, Alex Feliciano, frequência e profundidade. Alexandra, frequência e profundidade. Cláudia Pita, frequência. Isso aí, Claudelane, isso aí. Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Rita Ribeiro pedindo oração. Pita, né? Oração por mim e pela minha família. Cláudia Pita também, por Viva, Eduardo, Arthur e Júlia, amém. Da igreja da pastora Luana, né? Amém, que bom, Deus abençoe, né? Soraya, amém. Zete, irmã Zete, oração por mim e pela minha família. Irmã Zete. Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor, diante do Senhor tudo isso. E eu tenho certeza que Deus tem nos abençoado, tem abençoado a Igreja Batista Shalom. Nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Orar pela Igreja Batista Renovada João de Barro, estaremos orando aqui, amém. Oração por todos que vão se batizar.
Oração por todos que vão se batizar. Amém. Estaremos orando aqui também. Alexander e família. Pronto, vamos orar. Obrigado, Jesus. Nós estamos aqui hoje, Senhor, e foi o Senhor que permitiu esse momento. E eu te louvo, ó Pai, porque o Senhor me deu um chamado que eu não sou digno desse chamado. Mas o Senhor me escolheu para uma obra. O Senhor me levantou, assim como o Senhor chamou o profeta Isaías e a tantos outros pastores e líderes, e nos ungiu, ó Pai, porque por nós mesmos não somos nada. Mas o Senhor nos preparou para uma obra, para um serviço na Tua casa. E eu te peço, Senhor, que o Senhor me use neste momento como um servo Teu, para que eu possa abençoar vidas. Meu Deus, aqui estão pedidos de oração relacionados à família. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, em todas essas pessoas que nós falamos aqui, que o Senhor possa, ó Pai, nessa questão específica de família, que o Senhor possa entrar com a Tua provisão. Aqueles que estão distantes da presença do Senhor, aqueles que estão longe, que o Senhor traga de volta. Aqueles, ó Pai, que estão enfermos, lutando contra a enfermidade, ó Deus, seja ela dengue, ou seja ela qual for, o Senhor repreenda em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, traz boa gestação, ó Deus, para que esse momento, ó Pai, seja um momento de alegria concluído com a presença do Senhor e com a glória do Senhor. Abençoa, Deus, a Igreja Batista Renovada, João de Barros lá no Paraná. Deus abençoe a pastora Luana, toda a sua igreja, poderosamente, Senhor. Derrama a Tua graça e a Tua bênção naquele lugar cada vez mais. Ó Deus, eu te louvo, ó Deus, pelas famílias aqui representadas, todos aqueles, ó Deus, que colocaram aqui os nomes, ó Pai, de familiares, que o Senhor possa, ó Pai, nesta hora, fazer um mover sobrenatural. Ó Deus, todos esses nomes que foram aqui colocados, ó Pai, eu tenho certeza, ó Pai, que foi o Senhor que dirigiu essas pessoas para hoje poderem participar desse momento, e elas ficaram aqui ouvindo a Tua palavra, elas sentiram o desejo, ó Pai, de mergulhar mais na Tua palavra, e não somente de palavras, não somente de demonstrações, mas que as pessoas vissem em cada um de nós uma verdadeira vida lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor atenda esse pedido, essa oração dessas pessoas, ó Pai, que aqui clamaram e apresentaram diante do Senhor. Elas, ó Pai, têm um desejo e creem tão somente em Ti. E nós cremos, ó Pai, que nenhuma ação do mal vai impedir. Ó Pai, repreendemos drogas, repreendemos vícios. Ó Deus, repreendemos, ó Deus, ações do inimigo para destruir famílias. Ó Deus, nós repreendemos, ó Pai, a ação, ó Pai, de Satanás para querer aprisionar vidas, ó Pai. Nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, Deus faz uma mudança estrutural. Ó Deus, faz milagres que só o Senhor pode fazer. Traz cura, Senhor, derrama a Tua cura. Ó Deus, teve pessoas aqui pedindo pelas nações, nós apresentamos as nações diante das Tuas mãos. Ó Pai, Deus, apresentamos a China, Te apresentamos, ó Pai, a Espanha, Te apresentamos, ó Pai, os Estados Unidos, a Itália, Senhor, o Brasil, ó Pai, tantos outros países que têm, ó Deus, sofrido com essa situação. Ó Pai, coloca a Tua mão, entra com misericórdia, Senhor, e opera milagres. Ó Deus, nós já estamos vendo o milagre que o Senhor está fazendo no nosso Brasil. Muitos diziam, ó Pai, que na segunda-feira passada já teríamos cerca de 1 milhão de infectados aqui no Brasil. E nós vimos a mão do Senhor segurando, porque um povo está orando, mas nós não queremos orar só por nós, queremos orar agora, ó Deus, por todo mundo. Leva, ó Deus, a cura do Senhor, ó Deus, e a ação do Senhor em todo o planeta, Senhor. Que todos possam reconhecer que a Tua glória foi derramada e que a ação do Senhor é perfeita. Ó Deus, assim, Senhor, nós Te clamamos, nós apresentamos diante do Senhor esses nomes aqui. Leva, Senhor, leva, ó Deus, e faz resoluções, ó Deus, milagrosas, ó Pai, que só o Senhor pode fazer, aquilo, ó Deus, que só pode brotar do Senhor, que para o homem parece impossível. Talvez essas pessoas olharam já essas situações e disseram, olha, todo mundo já disse que é impossível.
Médicos já assinaram e disseram que não tem jeito. Juízes já assinaram e disseram que não tem direito. Mas não importa o que o homem venha dizer, a última palavra é tua, Senhor. E nós te pedimos, nós queremos hoje beber na fonte. Não queremos mais estar em cavernas. Não queremos estar mais distantes. Não queremos viver mais na superfície. Não queremos ter mais cisternas que não retêm águas. Nós queremos beber na fonte da água viva, onde jorra a água que vai encher os nossos lagares e nós possamos viver cheios do Espírito Santo e da tua presença. Eu te apresento, Senhor, cada pedido aqui nesse lugar. Talvez não tenha aqui lembrado de todas as situações, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece cada pedido. E eu sei, ó Deus, que muitos aqui em especial pedem por famílias. E nós cremos que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor há de fazer um mover. E fortalece, ó Deus, a cada um que está presenciando essa live. E dá uma bênção especial a cada um. Dá uma bênção especial, ó Deus, à Igreja Batista Shalom, completando 32 anos. E não poderíamos passar em branco. E nós glorificamos a Ti. E nós exaltamos ao Senhor. E nós dizemos, Senhor, Tu és grande. E continuaremos marchando. E continuaremos acreditando. Porque a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria que você escrevesse aí. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Você pode escrever aí, declarando que você crê que Deus fará proeza, Deus mudará a história, Deus há de trazer o emprego àquele que está desempregado, Deus há de fazer a obra do seu Alfredo, Eduardo, no Vitor, Sérgio, Tânia, pela gestação de Soraya, Bartô, né, para as nações, as famílias e tantas outras pessoas que foram aqui apresentadas. Deus fará o impossível acontecer. Escreva aí, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. E com isso você estará dizendo, eu confio, eu acredito, eu creio que Deus cumprirá as suas promessas. Amém? Nós vamos encerrar daqui a pouco essa live. E eu quero agradecer a você que esteve conosco até agora. Estejam orando pela Igreja Batista Shalom. Nós estamos lutando para que as lives que saem de lá da igreja, do templo, elas possam sair melhor, né? E hoje nós já estamos lá com a fibra ótica lá na igreja. E parece que vai melhorar. Os irmãos passaram hoje o dia todo lá fazendo testes para que a gente possa amanhã já ter esse culto tudo já direitinho. E aí cabe a cada um de nós orarmos, agradecermos a Deus, apresentarmos ao Senhor. Então fica o convite amanhã, 10 horas da manhã. Nós vamos ter a escola bíblica dominical. Acorde, já fale com as pessoas e diga, olha, amanhã a gente tem escola bíblica dominical, certo? E à noite, às 19h30, nós temos o culto ao Senhor. Amém? E vai ser um dia muito especial amanhã. Nós não comemoramos exatamente essa Páscoa do mundo, né? Que o mundo lembra da Páscoa com chocolate, lembra da Páscoa com coelhinho, né? Nós não temos essa visão. Nossa visão a Páscoa quando Jesus entrega a sua vida por nós. Ele morre numa cruz. Ao invés de chocolate, nós não temos chocolate. Nós temos o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É muito pequeno diminuir essa ação de Deus tão grande por um chocolate. Não, a maior visão que nós temos da Páscoa é o sangue de Jesus sendo derramado por cada um de nós. E sabe qual é? Não tem coelhinho saindo de buraco, não. Nós temos Jesus, que ao terceiro dia a pedra estava removida e ele ressuscitou e ele está vivo. Procuraram Jesus, pensaram que iam aprisionar Jesus numa caverna, pensaram que ia colocar Jesus dentro daquele lugar. Não, Jesus não fica em caverna. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e ele está vivo para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.